Amigos, outro crime, falso testemunha ou falsa perícia, 342 do Código Penal, crime importantíssimo. O que diz esse crime? Quando você faz uma afirmação falsa, o que é fazer uma afirmação falsa? É mentir. Então, fazer afirmação falsa ou negar ou calar a verdade, então negar a verdade. Opa, deixa eu só desfazer aqui, peraí. Fazer afirmação falsa. Negar a verdade. Eu já vou até fazer uma vinculação aqui. Negar a verdade. Ou então calar a verdade. O que é negar a verdade? É você negar alguma coisa que aconteceu. Então, aconteceu isso? Não, não aconteceu. Calar a verdade. Então, a pessoa sabe de alguma coisa, mas ela se esconde, ela fica em silêncio. Então, como? Testemunha, perito, contador, tradutor ou intérprete em processo judicial ou administrativo, ou ainda em inquérito policial ou em juízo arbitral. A pena é reclusão de 2 a 4 anos e multa. Então, olha só, é um crime que tem várias descrições. Então, fazer afirmação falsa como testemunha. Olha só como é que você estuda. Fazer afirmação falsa como testemunha. Fazer afirmação falsa como perito. Fazer afirmação falsa como contador. Fazer afirmação falsa como intérprete. Em processo, que tipo de processo? Em processo judicial, em processo administrativo, em inquérito policial ou ainda em juízo arbitral. São 4 locais em que você pode cometer esse crime. Então olha que interessante. Você vai fazer uma afirmação falsa ou negar. A afirmação falsa o que é? Você mentir mesmo, você inventar alguma coisa. Fazer afirmação falsa é você inventar. Negar alguma coisa. Então aconteceu? Não, não aconteceu, mas quando a prova diz que aconteceu. Ou calar a verdade, a pessoa ficar quieta. Como testemunha, preste atenção, amigos, que falso testemunho ou falsa perícia não se aplica para o réu. Réu quem que é? É a pessoa que está sendo acusada de um crime. Porque a pessoa que está sendo acusada de um crime, se ela mentir, se ela inventar qualquer coisa, para ela não há nenhum crime, tá bom? Não é igual série americana em que a pessoa, se ela mentir, ela também está cometendo crime. No Brasil, não. Se a pessoa mentir, o problema, se ela mentir, é que aquilo pode ser visto como uma má-fé da pessoa e como uma forma até de ela ser condenada. Então, eu sempre, quando atuava como advogado em processos, eu sempre falava para o meu cliente, olha, é melhor você não falar nada do que você mentir. Não porque mentir é crime, mas porque se a pessoa mentir, ela vai ser a própria prejudicada. Porque se você falar alguma coisa e não conseguir provar, é pior para você. Mas aqui o crime do falso testemunho ou falsa perícia, marque isso, não se aplica para o réu, para o investigado, para o acusado. Por quê? Porque a pessoa que é acusada não é obrigada a confessar nada. Então nós estamos falando aqui de um crime que outras pessoas cometem. Quem comete? A testemunha. Testemunha quem é? A pessoa que vai ser ouvida porque ela viu alguma coisa ou porque ela ouviu falar de alguma coisa. Então, a testemunha pode cometer o crime de falso testemunho. O perito pode praticar o crime de falsa perícia. O contador judicial, então imagine que vai fazer um cálculo e a pessoa ali omite algum dado num cálculo, contador judicial, ou um tradutor, ou intérprete. Então tradutor porque pode ser que alguém vá depor e não fale o português, precisa ter um tradutor de Libras, por exemplo, intérprete de sinais. Todas essas pessoas podem cometer o crime de falso testemunho ou falsa perícia. Então, qual é o crime? Fazer uma afirmação falsa, mentir, negar a verdade, ou então calar a verdade. Quem? Testemunha, perito, contador, tradutor ou intérprete em processos. Que tipo de feitos, em que tipos de processos isso vai acontecer? Esse crime pode acontecer num processo judicial, num processo administrativo, por exemplo, você tem um processo disciplinar contra o servidor. Se uma testemunha mente num processo disciplinar contra o servidor, nós estamos diante do crime de falso testemunho. Também no inquérito policial e também no juízo arbitral. O que é juízo arbitral? Existem alguns processos que podem ser levados para o que a gente chama de arbitragem, para uma decisão de um poder judiciário, entre aspas, paralelo. Em São José tem, inclusive, um tribunal arbitral. Algumas causas podem ser levadas para o tribunal arbitral. Por exemplo, questões trabalhistas, questões de aluguel, questões patrimoniais. Então, ao invés de você levar o processo para a justiça, você leva para a arbitragem. Ah, mas quer dizer que a testemunha não pode mentir num processo arbitral, num juízo arbitral? Também não pode. O perito também não pode mentir, o contador não pode, o tradutor, o intérprete. Ninguém pode mentir nesses processos. Processo judicial, processo administrativo, inquérito policial ou então no juízo arbitral. A pena é até relativamente alta, de 2
a 4 anos e multa. O parágrafo 1º diz que as penas são aumentadas de 1/3 a 1/6, é um aumento até considerável, quando? Quando o crime é praticado mediante suborno. Olha que maluco, você conhece o crime de corrupção passiva, em que o servidor público recebe um dinheiro para fazer alguma coisa ou deixar de fazer. Mas, se a testemunha recebe um dinheiro, nós não estamos diante de corrupção passiva, nós estamos diante de falso testemunho ou falsa perícia com a pena aumentada pelo parágrafo 1º. Então veja só, quando alguém é subornado, se for um servidor público, nós estamos falando lá do 317, corrupção passiva. Mas se a testemunha é subornada, nós estamos aqui no crime de falso testemunho com o aumento de pena, aumento de 1/6 a 1/3. Então veja, se o crime é praticado mediante suborno, a pena já se aumenta. Agora, tem uma outra forma de você aumentar essa pena. Se essa mentira contada pela testemunha, pelo perito, pelo contador, pelo tradutor ou pelo intérprete, se essas mentiras forem contadas com o fim de obter prova destinada a produzir efeito em processo penal. Então a pessoa mentiu num processo penal como testemunha, a pessoa foi chamada como testemunha e mentiu, a pena aumenta-se de 1/6 a 1/3. O contador mentiu num processo penal, a pena se aumenta. O perito mentiu num processo penal, a pena se aumenta. Não sei se vocês se recordam daquele caso do PC Farias. Ninguém sabia se ele tinha se matado, se alguém tinha atirado nele e tal. O perito judicial falou lá, o primeiro perito tinha falado uma inverdade, tinha se omitido com relação a alguns fatos. Ele foi condenado por esse crime. O perito fez uma afirmação falsa e ele omitiu alguns fatos. Então o perito tinha sido condenado porque a questão do PC Farias era um processo penal. Então ele sendo condenado, a pena dele aumentou de 1/6 a 1/3. Eu não lembro quanto foi a pena dele, mas a pena dele se aumentou. Então veja, se a pessoa comete o crime de falso testemunho por suborno, essa é uma causa em que a pena vai se aumentar de 1/3 a 1/6, de 1/6 a 1/3. Se a pessoa fez uma mentira, cometeu uma mentira no processo penal, também a pena vai se aumentar. E ainda uma outra situação em que a pena vai se aumentar, num processo civil em que for parte a administração pública, direta ou indireta. Então um processo em que o Estado, coloque assim entre aspas, o Estado faz parte, você se mentir como testemunha cometerá esse crime com esse aumento de pena. Então, as penas aumentam-se de 1/6 a 1/3 também no caso do processo civil, em que uma das partes for a administração pública, direta ou indireta. Só coloque o Estado, entre aspas, né? Então, num processo civil contra um município tal, se alguém mentir ali, se alguém fizer uma falsa perícia, se alguém fizer um falso testemunho, a pena vai ser aumentada. Mas aí existe uma chance, que é a que está no parágrafo 2º. E aí guarde com a questão do peculato. Você se recorda que no caso do peculato culposo, se houver a reparação do dano, você lembra o que acontece, não lembra? Agora aqui nós temos uma situação mais ou menos similar. Aqui diz o seguinte, no falso testemunho ou falsa perícia. O fato deixa de ser punível, portanto, deixa de ser crime, se antes da sentença, no processo em que ocorreu a mentira, o ilícito, o agente se retrata ou declara a verdade. Então, se naquele processo em que a pessoa mentiu, se depois de um tempo ela fala assim, não, quer saber? Na verdade eu menti mesmo, eu estou assumindo aqui que eu menti, quero me retratar, ele volta atrás na mentira que ele contou, aí ele deixa de ser punido. Está errado, porque é uma coisa imoral, porque se a pessoa mentiu, ela já mentiu, mas a lei diz que no parágrafo 2º, se ela se retratar ou se ela disser a verdade, ela vai deixar de ser punida. Talvez seja um incentivo para que a pessoa sempre fale a verdade. Inclusive num processo, em geral, quando o juiz percebe que a testemunha está mentindo, o juiz diz o seguinte, olha, o que você está dizendo aqui me parece que é mentira. Então eu vou dizer para você o seguinte, eu estou te dando uma chance de você voltar atrás e você dizer realmente o que aconteceu. Isso para testemunha, não é para o réu, hein? Se recorde disso. Então, o juiz diz para a testemunha, olha, eu estou vendo aqui no processo que tudo que você está falando é mentira, porque outras provas já dizem o contrário. Você já não quer se retratar? Você já não quer voltar atrás nessa mentira? Porque se você voltar atrás nessa mentira, o fato deixa de ser punível. Esse é o caso. Então, o fato deixa de ser punível se antes da sentença no processo em que aconteceu a mentira, o ilícito, o agente se retrata ou se ele declara a verdade. Então é uma chance que está sendo dada. Se a pessoa voltar atrás naquele processo,
ele tem a chance de não ser condenado. O fato deixa de ser punível, não é crime. Aí, o que acontece? O 343 também é falso testemunho. Se você olhar, ainda estamos no falso testemunho ou falsa perícia. Olha só o que diz o 343. Aí nós estamos falando de alguém, não que está mentindo, mas alguém que está corrompendo a testemunha. Olha só, dar, oferecer ou prometer dinheiro ou qualquer outra vantagem para quem? Para testemunha, perito, contador, tradutor ou intérprete, para fazer afirmação falsa, negar ou calar a verdade em depoimento, perícia, cálculos, tradução ou interpretação. Então veja só, aqui nós estamos falando da própria testemunha, do próprio perito que mentiu. Porque quando ele mente, possivelmente ele vai mentir em favor de alguém. Então aqui no 342, quem está sendo punido é quem está realmente mentindo. Já no 343, quem está sendo condenado também por falso testemunho é quem está dando dinheiro para que alguém minta. Então, ele está, entre aspas, com muitas aspas, corrompendo a testemunha, corrompendo o perito, corrompendo o contador, o tradutor ou o intérprete, para que essa pessoa, sim, possa mentir no processo. Então essa é a situação. Se você oferecer um dinheiro, oferecer uma vantagem para a testemunha, para o perito, para o contador num processo, você está cometendo não o crime de corrupção ativa, você estará cometendo o crime de falso testemunho ou falsa perícia do 343 do Código Penal. A pena é reclusão de 3 a 4 anos e multa, e aí diz a mesma coisa do que já disse no parágrafo anterior. As penas aumentam-se de 1/6 a 1/3 se o crime é cometido com o fim de obter prova destinada a produzir efeito em processo penal ou em processo civil em que for parte entidade da administração pública. Presta atenção, porque quando for alguma coisa relacionada à administração pública, vai ser processo civil. Por quê? Porque processo criminal não tem administração pública, não tem. Então, o que vai acontecer é o seu examinador brincar com esse parágrafo. Ele vai dizer assim, a pena se aumenta se houver a produção de prova em processo penal da qual fizer parte a administração pública. Está errado. Porque só vai aumentar a pena num processo civil em que for parte a administração pública direta ou indireta. Porque num caso como esse, a administração pública não participa de um processo penal. Então pense só nisso, quando for processo penal, é processo penal sozinho. Então a pessoa mentiu num processo penal sozinho, a pena já se aumenta. Agora, a pessoa mentiu num processo civil, em que a administração pública não faz parte, a pena não se aumenta. A pena só se aumenta num processo civil em que a administração pública for parte. Tá? Então pense muito sobre isso. O parágrafo único do 343 e o parágrafo 1º do 342 falam basicamente a mesma coisa, mas aí a única coisa é que você precisa realmente se recordar disso, tá? Então a questão é processo penal sozinho já dá o aumento de pena ou processo civil com a participação da administração pública, aí sim também a pena se aumenta.